Olá pessoal, resolução de sistema através do método da adição. Existem vários métodos que podem ser usados para resolver sistemas de equações. Um dos mais conhecidos, quando a gente trabalha sistema 2 por 2, ou seja, duas equações, duas incógnitas, é o método da adição. Ele visa eliminar uma das incógnitas de um sistema pela soma dos termos semelhantes da equação que ele compõe. Quando é que é viável eu usar o método da soma? Quando eu tenho incógnitas simétricas. Ok? O método da adição, assim como o método da substituição, resolve qualquer tipo de sistema. A única diferença é que, dependendo de como começa o sistema, é preferível aplicar um método ou um outro. Mas eu posso resolver usando qualquer um dos métodos. Então, bora lá. Primeiro caso, quando existir incógnitas simétricas. O que é isso então? Observe que a simples soma dos termos das equações já zera uma das suas incógnitas. Então, quando eu tenho aqui um sistema pronto e eu tenho uma variável igual a outra, só que com sinais diferentes, igual a gente vê aqui, quando eu somo as duas equações, vejamos o que acontece. 2x mais 4x, 6x. 8 menos 8, 0. Então, essas duas aqui se cancelam, elas se eliminam. E 16 mais 18, 24. Então, o método da soma é simplesmente pegar as incógnitas que eu chamo de simétricas para eliminar. Certo? Então, aqui, lembrando o que é simétrico, simétrico do número 8 é o menos 8. Simétrico do número menos 5 é o mais 5, certo? Então, é o mesmo valor, só com o sinal trocado. E quando eu somo esses dois, eu tenho zero. Toda vez que eu somo números opostos, números simétricos, o resultado é zero. Continuando a resolução aqui. Quando eu elimino uma das incógnitas, eu acabo com a equação do primeiro grau, com uma só incógnita. 6x igual a 24. O 6 está multiplicando. O x passa dividindo. 24 dividido por 6, 4. Eu acho o valor de uma das incógnitas. Falta então achar a outra. Escolhe uma das equações, ou a de cima ou a de baixo. E no lugar da incógnita que eu encontrei, eu vou substituir o valor. X vale 4. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 4. Ou seja, eu não tenho mais trabalhando com x e y ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar só com y. 2 vezes 4, 8, mais 8y é igual a 16. O 8 está somando, passo para o outro lado, subtraindo. 8y é igual a 16 menos 8, 8. O 8 que está multiplicando o y passa dividindo o 8. 8 dividido por 8, 1. Então eu acho o valor de x e acho o valor de y. Então, como solução, eu tenho par ordenado 4 e 1. Lembrando que o nosso par ordenado, sempre coordenada de x, seguida pela coordenada de y, certo? Então, aqui eu obtenho as soluções para o meu sistema, ok? Tá, professor, e quando a gente não tem nenhuma das incógnitas simétricas, como é que a gente vai então fazer para usar o método da adição? Tá, aqui eu não tenho nenhuma simétrica. Se eu somar as duas, o que vai acontecer?
5x, 3x mais 2x, 5x. 6y mais 3y, 9y. E 18 mais 10, 28. Ou seja, eu não eliminei nenhuma das minhas incógnitas. Se eu não eliminei, não tem como eu achar nenhuma das minhas letras quando eu tenho uma equação com duas incógnitas. Por isso que serve o método da adição. Eu somo as simétricas para elas eliminarem, para elas se cancelarem, e eu fico só com uma. Tá, professor? Voltando aqui então, como que eu vou fazer para me resolver isso pelo método da adição? Eu tenho que fazer alguma coisa com o meu sistema para que isso se torne simétrico. Bem, vocês podem escolher qual incógnita tornar simétrica. Por exemplo, se eu pegar a equação de baixo e multiplicar por menos 2, o que vai acontecer com o meu sistema? A de cima eu não vou mexer, então copio. A de baixo, vou multiplicar tudo por menos 2. Então, 2x vezes menos 2, menos 4x. 3y vezes menos 2, menos 6y. E 10 vezes menos 2, menos 20. Agora, notem que eu tenho meu y como incógnitas simétricas. Nesse caso, como eles estão simétricos, eu posso somar. 3x menos 4x, se eu tenho 3 e devo 4, eu fico devendo 1. 6y com menos 6y se cancelam. E 18 menos 20, se eu tenho 18 e devo 20, vou ficar devendo 2. Agora, equaçãozinha do primeiro grau. O menos 1 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo o menos 2. Regrinha de sinal, menos com menos, mais 2 dividido por 1, 2. Achei o valor de x. Acabou? Não, falta achar o valor de y. Para me achar o valor de y, eu escolho uma das minhas equações. Vou pegar de cima, 3x mais 6y, que é igual a 18. No lugar do x, eu vou substituir pelo valor de 2. Foi o valor que eu encontrei para x. E vou transformar essa equação em uma equação de primeiro grau com uma incógnita de valor desconhecido y. E vou achar o valor. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6y, que é igual a 18. O 6 está somando, passo para o outro lado, subtraindo. 18 menos 6, 12. O 6 que está multiplicando, passo dividindo. 12 dividido por 2, 2. Então, encontro os valores de, como resultado, para x valendo 2, para y valendo 2 também. Então, essa é a resposta do meu sistema. Bem, pessoal, aqui a gente tem algumas aplicações, então, para verificarmos como a gente aplica em problemas no dia a dia a método da adição. Então é o seguinte, durante os jogos de interclasse, Karen foi até a lanchonete e comprou um suco e um salgado por R$ 3,20. Então, modelando, a gente já encontra que eu tenho as grandezas suco e as grandezas salgado. Chamo uma de x, a outra de y. E se eu fosse montar o sistema, um suco, então x, e um salgado, então mais y, totaliza 3,20. Raul comprou 2 sucos, então 2x, e um salgado, então mais y, por 4,20. Certo? Montei o sistema e agora eu quero achar o valor do suco e o valor do salgado, usando o método de adição. Como eu não tenho nenhuma incógnita simétrica, vou multiplicar a primeira por menos 2. Como é que vai ficar então meu sistema? Menos 2x menos 2y, que é igual a menos 6,40. A de baixo eu não vou mexer, então só vou copiar. E agora,
minha incógnita x se tornou simétrica. Quando eu somar, elas vão se cancelar. Então, somando as equações, x se cancela. Se eu devo 2y e pago um y, fico devendo um y. 4 e 20, 6 e 40, devendo, e tenho 4 e 20. Então, eu fico devendo 2 e 20. O sinal de menos passa para o outro lado. No caso aqui eu tenho coeficiente 1, né? Escondido aqui junto com o y. Ele passa dividindo o outro lado. Então, y, menos com menos mais, é 2,20. Eu acho, então, o preço do salgado. Falta achar o preço do suco. Então, eu escolho uma das equações lá do começo. Eu vou pegar a primeira, por aparentar mais simples. X mais y igual a 3,20. E no lugar do y, que eu já descobri, eu vou substituir por 2,20. Então, x mais 2,20 é igual a 3,20. O 2,20 está somando, passo para o outro lado, subtraindo. Então, x vale R$1. 3,20 menos 2,20, R$1. Então, como solução para o meu sistema, eu tenho 1 e 2,20. Certo? Vou usar um ponto e vírgula aqui para separar. O meu suco vale R$1. Então, a apresentação aqui do meu suco. E o meu salgado vale 2,20. Certo? Então, os valores das incógnitas, grandezas desconhecidas no meu problema. Aqui no próximo problema. Observa a pesagem feita na balança. Se 4 pacotes de fubá e 5 pacotes de milhos totalizam 2 kg, quanto pesa um pacote de milho? Então, aqui eu estou falando de pacote de fubá. Então, fubá eu vou chamar de x, que é uma das minhas grandezas, e de milho. Então, milho vou chamar de y. 4 pacotes de fubá, então 4x mais 5y totaliza 2 kg. 2 kg é 2.000 gramas, certo? E na balança eu sei o quê? Que um pacote de fubá mais um pacote de milho está dando 450 gramas, certo? Então, aqui, x mais y é igual a 450. E pede para descobrir quanto que vale o valor do milho, do pacote de milho. Então, tem que descobrir qual o valor de y. Tá, nenhuma incógnita no meu sistema está simétrica. Então, eu preciso tornar ela simétrica. Como eu preciso descobrir o pacote de milho, que é y, eu vou tornar x simétrico, multiplicando por menos 4 a segunda equação. Se eu multiplicar a segunda equação por menos 4, a de cima eu não mexo, então vou copiar a de baixo. Menos 4 vezes x, menos 4x. Y vezes menos 4, menos 4y. E 450 vezes menos 4, mais com menos, menos 4 vezes 4, 16. Então, 1.600 mais 4 vezes 50, 200. Então, totalizando 1.800. Tornei simétrica, vou somar. 4x menos 4x se cancelam. 5y menos 4y, 1y. E 2.000 menos 1.800, 200. Achei o valor de y. Então, eu sei que o saco de milho, um pacote de milho, está pesando 200 gramas. Se fosse preciso encontrar o valor do fubá, como é que seria? X mais y é igual a 450. No lugar do y, 200. Então, x mais 200 igual a 450. O
200 está somando, passo para o outro lado, subtraindo. Então, x vale 250 gramas e o y 200 gramas. Então, como solução, eu tenho 250 e 200. O fubá pesando 250 e o milho pesando 200 gramas. Em uma garagem há carros. E mais uma aplicação, a gente tem o seguinte problema. Em uma garagem há carros e motos, totalizando 30 veículos. Então, as duas grandezas do nosso sistema é carros. Então, carros vou chamar de x e motos vou chamar de y. O total dá 30. Então, x mais y é igual a 30. O administrador da garagem abaixou-se e contou 82 pneus. Quantos pneus tem um carro? 4. Então, 4x. Quantos pneus tem a moto? 2. Então, 2y. E totalizou 82 pneus. Com isso, o administrador concluiu que na garagem há. Então, preciso achar o valor de carros e o valor de motos. O número de carros e o número de motos. Como é que eu vou fazer isso? Multiplicando a primeira equação por menos 2, eu torno o y simétrico. Então, multiplicando menos 2x menos 2y, que é igual a menos 60. E a de baixo, 4x mais 2y, que é igual a 82. O y está simétrico, então vou somar. Se eu devo 2 e tenho 4, me sobra 2. Se eu tenho devendo 2 e pago 2, 0. Simétricos vão somar e se cancelar. Se eu devo 60 e tenho 82, então fico sobrando 82. Então, 2x igual a 22. O 2 está multiplicando, passo dividindo. 22 dividido por 2, x igual a 11. Achei o valor de x, falta achar y. Eu sei que x mais y é igual a 30. No lugar do x, vou substituir por 11 e resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. O 11 está somando, passo para o outro lado, subtraindo. 30 menos 11, 19. Então, eu sei que nessa garagem tem 11 carros, que é o valor de x, e 19 motos, que é o valor de y. Acabo resolvendo o meu sistema por método da adição. Bem, pessoal, espero que ficou claro como utilizar o método da adição para resolver problemas e sistemas que envolvem duas variáveis.